quem somos, mais uma vez, muito agradecidos pela oportunidade, pois assim pedimos no nosso último encontro, e aqui, com a graça de Deus, nos encontramos mais uma vez, para continuidade do nosso aprendizado. Pedimos à espiritualidade que serve pelo equilíbrio vibratório do ambiente dessa sala, não permitindo a presença de entidades que não estejam alinhadas com os propósitos da reunião, principalmente aquelas que nos distraem, nos perturbam e nos distanciam dos propósitos que nos trouxeram aqui hoje. Pedimos que a espiritualidade mantenha afastado eventuais irmãos nesse sentido. E aos encarnados, nós pedimos que se concentrem nas preces, nas orações, elevando o pensamento, o padrão vibratório, para que a gente possa estabelecer uma união forte com os nossos irmãos do plano espiritual, facilitando alcançar tudo que nós planejamos para essa noite de estudo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Quero, antes de iniciar o estudo, pedir que todos vibrem para o nosso irmão Luiz, encontra-se aí com as suas dificuldades, das suas provações, que ele tenha a fortaleza necessária para levar adiante tudo que está designado para a caminhada dele, mas com fortaleza, com fé e sem perder as esperanças na espiritualidade maior em Deus. Bom, primeiramente aí, na obra O Céu e o Inferno, estamos lá no capítulo que trata das expiações terrenas, Hoje nós vamos ver aí a comunicação de François Vergès. François Vergès. Acharam aí? Esta era cega de nascimento e filha de um rendeiro das cercanias de Toulouse, França, Faleceu em 1855, aos 45 anos. Então, nasceu em 1810, morreu em 1855. Ocupava-se constantemente com o ensino do catecismo aos meninos, preparando-os para a primeira comunhão. Então, já fica claro que professava o catolicismo. Mudado o catecismo, nenhuma dificuldade lhe sobreveio em ensinar o novo. Então, ela viveu numa época em que teve uma mudança na prática do catecismo, mas ela não teve dificuldade em ensinar esse novo catecismo, por conhecê-los ambos de cor. De regresso de longa
na companhia de uma tia, era-lhe preciso atravessar sombria floresta, por caminhos lamacentos. Fazia-se mister a maior precaução para que as duas mulheres não se despenhassem nos fossos, não caíssem, né? Nos buracos aí, nos precipícios. Só lembrando, ela era cega de nascimento, né? Caminhando aí no meio de uma floresta com essa companhia aí. Nessa contingência, querendo a tia dar-lhe a mão, ela disse: não vos incomodeis comigo, não corro risco algum, visto como tenho aos ombros uma luz que me guia. Tenho aos ombros uma luz que me guia. Segui-me, pois, que serei eu a conduzir-vos. A tia foi ajudá-la, né, estendendo a mão, porque ela era cega. Ela falou: não, como é eu que vou te conduzir. Você me segue. Tem uma luz aqui sobre meus ombros, né? Assim terminaram a jornada sem acidente, conduzindo a cega a tia que tinha bons olhos. Olha só, que história. Muito bem, então isso aí foi uma breve descrição do Espírito que vai agora ser evocado numa reunião, né, mediúnica, certamente, lá em Paris, em maio de 1865. Então vamos lembrar aqui, ela morreu, desencarnou em 1855. Então 10 anos depois, ela é evocada nessa reunião aí. Não sei se é a primeira vez que ela foi evocada, mas isso também não nos interessa. Mas 10 anos depois teve essa evocação aí. Aí o médico pergunta: quereis dizer-nos que luz seria essa a guiar-vos naquela noite trevosa e só vista por vós? Então, quer dizer, o médium também ficou bastante curioso com a história, assim como nós também, né? Lemos só esse pedacinho aí. Então o médium já pergunta de cara: que luz é essa que te guiava no meio da floresta? Aí o Espírito responde que, pois as pessoas como vós, em contínuas relações com os Espíritos, têm necessidade de explicação sobre tal fato? Então ela responde fazendo uma pergunta. Você, médium, que está sempre em contato com os Espíritos, precisa explicar que luz é essa? Ela faz uma exclamação de surpresa. Exatamente. Achando esquisito essa pergunta. Porque ele, né, o médium, né, ela era católica. Meu anjo da guarda, quem me guiava? Tem a resposta que ela dá. Aí o médium pergunta novamente: essa era também a nossa opinião, mas desejávamos vê-la confirmada. Mas sabias naquela ocasião que era o vosso anjo de guarda quem vos conduzia? Aí ela responde: confesso que não, posto acreditasse numa intervenção do céu. Eu orara por tanto tempo para que o Pai Celestial se apiedasse de mim. É tão cruel a cegueira? Sim, ela é bem cruel, mas também reconheço ser justa. Ela reconhece que a cegueira dela não tem nenhuma injustiça nisso aí, né? Pelo contrário. Então, quando ela viveu a existência e ela tinha a companhia dessa luz, ela não sabia que era o anjo da guarda. Ela entendia que era uma ajuda do céu, mas ela não tinha clareza que era o anjo da guarda, né? Aqueles que pecam pelos olhos, por eles devem ser punidos. E assim deve suceder quanto a todas as outras faculdades do homem, que o levam ao abuso. Isso aí a gente já viu inúmeras vezes.
abuso do ouvido, pode vir surdo. Se teve um abuso da visão, pode vir cego. E assim por diante. Não procureis, portanto, nos inúmeros sofrimentos humanos, outra causa que lhes não seja a própria e natural, a expiação. É o caso dela. Esta, contudo, só é meritória quando suportada com humildade. Expiação só é meritória quando suportada com humildade. Podemos ser suavizada por meio da prece, pela atração de influências espirituais, que, protegendo os réus da penitenciária humana, lhes infundam esperança e conforto. Então, aqui, destacando o poder da prece, a tal ponto de reduzir uma punição. Aí o médico pergunta novamente: dedicado ao ensino das crianças pobres, tivestes dificuldade em adquirir os conhecimentos do catecismo quando o mudaram? Ela responde: ordinariamente, os cegos têm outros sentidos duplos, se assim se pode dizer. A observação não é uma das menores faculdades da sua natureza. A memória lhes é qual armário, onde se colocam coordenados e para sempre os ensinos referentes às suas aptidões e tendências. É aquilo que a gente fala: o que o espírito aprende, permanece. E vai acrescentando existência após existência. E porque nada do exterior pode perturbar essa faculdade, ou seja, não é porque mudou a prática do catecismo que ela não ia dar conta de praticar. Porque ela tinha os fundamentos no próprio interior dela, gravados na sua alma. Nada do exterior pode perturbar essa faculdade. O seu desenvolvimento pode ser notável pela educação. Quanto a mim, agradeço a Deus o haver me concedido que tal faculdade me permitisse preencher a missão que levava, junto dessas crianças, que constituía também uma reparação do mau exemplo que lhes dera em anterior existência. Olha aqui ela revelando parte do que ela fez, que esse espírito fez em uma existência anterior. Deu mau exemplo para as crianças. Aí veio depois para ajudar na educação das crianças. Tudo é assunto sério para os espíritas. Basta afirmá-lo, olhar ao derredor deles. Os meus ensinos lhes seriam, porventura, mais úteis do que se deixassem levar pelas sutilezas filosóficas de certos espíritos, que se divertem com lisonjear-lhes o orgulho em frases tão bombásticas quão vazias de sentido. O médico pergunta novamente: pela vossa conduta terrena, tivemos uma prova do vosso adiantamento moral. E agora, pela vossa linguagem, temos a de que esse adiantamento também é intelectual. Então, é uma observação que o médico fez. Analisando o palavreado desse espírito, a forma com que ele se comunica, contando alguns detalhes sobre a existência dele. Então, o médico chegou a essa conclusão, um espírito relativamente evoluído. Aí ela responde: muito me resta por adquirir. Há, porém, muita gente que na Terra passa por ignorante, só porque tem a inteligência embotada pela expiação. Com a morte se rasga o véu, e frequentemente os ignorantes são mais instruídos do que os desdenhosos da sua ignorância.
algumas vezes, né, e outros também falaram, às vezes, num pobre coitado aí, um morador de rua, pode estar ali um espírito altamente instruído e evoluído. Então, por que ele está naquela condição? Porque ele está espiando. Eu conheço alguns, viu? Ele está espiando. Né? Assim como às vezes numa criança pode estar ali no espírito dos mais antigos, dotado de muito conhecimento, muitas experiências. Né? Então o espírita ele tem a obrigação de sempre lembrar disso, nunca desdenhar ninguém. Então o que ela falou, muitas vezes o ignorante aqui na Terra, quando se vê livre da matéria, então transfigura ali um espírito de grande conhecimento e evolução, mas que estava espiando, numa condição de ignorante, de morador de rua, de um miserável ou um sofredor semelhante. Né? Então desdenhar nunca, porque na verdade nós não conhecemos a realidade espiritual de cada um. O que a gente olha é a matéria, a condição ali social, econômica, é uma visão muito curta. Né? Pouquíssimos de nós têm condições de ter a visão espiritual do Espírito que está ali. Pouquíssimos. Né? Então, esse é um motivo mais do que suficiente para a gente não desdenhar ninguém. E às vezes, por detrás de alguém que demonstra grande inteligência, grande domínio da palavra, né? Domínio dos vocabulários, está ali um espírito ignorante. Ele é evoluído na condição material, mas espiritualmente falando, ele ainda está dando os primeiros passos aí. Né? Com a morte se rasga o véu, e frequentemente os ignorantes são mais instruídos do que os desdenhosos da sua ignorância. Crede que o orgulho é a pedra de toque para o conhecimento dos homens. Todos os que possuírem coração acessível à lisonja, demasiado confiantes na sua ciência, estão no mau caminho. Então, todos que têm o coração acessível à lisonja, suscetível, permite, né? Lisonjeamento. Demasiados confiantes na sua ciência estão no mau caminho. Em geral são hipócritas e, portanto, desconfiai deles. Sede humildes, qual foi o Cristo, e como ele, com amor, carregai a vossa cruz, a fim de subirdes ao reino dos céus. François Verdes. É só nós vermos, né, a passagem do nosso irmão Jesus aqui na terra, né, quando ele se viu pela primeira vez diante dos doutores da lei. Quanto que os doutores da lei não desdenharam? Porque quem era Jesus? Quem era Jesus perante os doutores da lei? Né? Então, o próprio Jesus, do alto da sua evolução, inquestionável, superioridade espiritual, ele foi desdenhado por aqueles que se julgavam, né, os conhecedores, os doutores da lei, naquele tempo, 2000 anos atrás. Muito bem, então essa é a comunicação de hoje. Mais uma vez, né, uma mensagem para uma reflexão boa, né, onde fica aí a questão da humildade, né, a questão de prestarmos muita atenção
com o que estamos fazendo, com os dons que nós temos, porque cada um de nós tem um dom. Cada um de nós tem. Então, sejamos atenciosos sobre o que estamos fazendo. Eu tenho a visão muito boa. Então, eu ando olhando o quê? Com essa boa visão que eu tenho. Eu tenho o dom da palavra. Então, eu ando falando o quê? Está saindo o quê da minha boca? Eu escuto muito bem. Pois é, e eu estou dando preferência para escutar o quê? E assim por diante. Eu tenho mediunidade tal. Então, eu estou fazendo o que com essa mediunidade? Então, ficou a lição aqui, ó. Esse espírito aí. Normalmente, a expiação é em cima do que nós abusamos. Que ela não entrou em detalhes sobre o que ela fez para crianças na existência anterior, para ter vindo nessa última como uma educadora cristã. Certo. Mas a gente mais ou menos imagina o que ela não deve ter aprontado com crianças numa existência pregressa. É isso que eu ia perguntar. Ela deu a entender aqui. Foi isso que eu ia perguntar. Para mim não ficou muito claro o que ela fez para mim cega. Então, é porque você é muito curioso. Não. Você Só botou a memória para quer eu olhar um saber, pouquinho, você vai chegar. mas você vai deduz entender. aí, é inteligente, você deduz aí. Ela aprontou com as crianças, com certeza ela aprontou. Para vir cega e educadora de crianças. Mudou a prática do catecismo e ela continuou praticando. E aqui também fica outra mensagem, a fé que ela tinha, sem saber que era o anjo da guarda, mas ela tinha a fé que ela tinha uma ajuda do céu. E confiava, falou, não, você me segue. Não sou eu, você não tem que segurar na minha mão para eu te seguir. É você que pega na minha mão para você me seguir, é diferente. Eu que vou te levar embora para casa. Eu não tenho os olhos, mas eu sei o caminho melhor que você, que tem os olhos. Mas por quê? Porque ela, na existência anterior, teve os olhos e usou mal. Usou errado e veio cego. Agora, o que ela fez, Júlio? Fica por conta da nossa imaginação. O que ela aprontou? Ela aprontou, né? Ela aprontou. Para mim, Ela deixou claro que ela não fez o certo.